Essa mensagem eu vou gravar ela, porque eu quero explicar para você hoje na Bíblia Sagrada e algo muito forte. Você sabe que nós precisamos interpretar, entender corretamente uma coisa que para nós é muito fácil. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não é bem assim. Não é uma coisa só. Se você for sair na rua e conversar com as pessoas e dizer assim, você crê em Deus, o que a maioria das pessoas vai dizer? Eu creio em Deus. Você acredita em Jesus? O que ela vai dizer? Eu acredito em Jesus. Mas quando você começa a caminhar com essa pessoa, você começa a conviver com ela, você vai ver que não bate o que ela fala que crê em Deus com as atitudes dela. Então parece que o negócio não se confirma, não bate. E hoje você vai aprender isso. Quem quer aprender a crescer em nome de Jesus? Se você conseguir, porque não é todas as pessoas que conseguem, mas se você conseguir prestar atenção e entender tudo que eu vou pregar hoje, a tua vida não vai mais ser a mesma. Eu quero que abrir com você agora Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Só para você interpretar isso aqui, Deus ele é exímio, ele é campeão em fazer isso. A única coisa que o Abraão não podia ser naquela época era pai. Ele não tinha capacidade física, ele não tinha capacidade humana de ser pai. E Deus faz isso com a gente. Ele muitas vezes nos dá algumas palavras, ele revela coisas para a gente que a gente não tem condição de ter ou de ser. Eu não tenho condição de ter aquilo, mas ele fala que você tem. Você não tem condição de ser aquilo, e ele fala que você pode ser. Ele fala por ele, mas não aconteceu ainda. Foi apenas uma palavra que ele concedeu a você, uma interpretação pessoal que chegou até o teu coração, ele falou contigo. E Deus faz isso com frequência. Você vê na Bíblia Sagrada, você não vai ler na Bíblia Sagrada, você vai ser curado. Na Bíblia Sagrada diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos. Não, você não vai ser, por Deus, pela Bíblia você já é. Você não vai ver na Bíblia Sagrada que ele vai nos prosperar. A Bíblia diz que ele já nos deu vida e vida com abundância. Então nós já recebemos vida e já recebemos com abundância. Só que daí você pode me contestar e você pode me questionar e dizer: pastor, se na Bíblia diz que eu estou curado, meu corpo não está curado. Se pastor na Bíblia Sagrada fala que eu sou próspero, né? Que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Estou dando exemplos aqui, né? Mas eu não tenho um tostão no bolso, pastor. Eu estou passando dificuldade até para me alimentar. Então, pastor, como pode Deus me falar uma coisa como ele falou com Abraão, pessoalmente comigo? No caso, Deus falou para Abraão: Abraão, eu te constituí pai. Você não podia ser pai. Deus fala com a gente, como eu falei, que você está curado. Você não está, você está doente. Deus fala com você, você é próspero, mas você não é próspero, você está passando dificuldade. O que eu e você a gente precisa fazer? Matéria de hoje: perante aquele no qual creu. Então o que é creu? Presta atenção o que é a palavra creu. Creu é movimento. Você tem que entender isso. O que é creu, pessoal? Movimento. Eu até coloquei no meu estudo. A palavra crer, ela significa sair da inércia, ação. É quando você consegue se mover. Então o Abraão, logo quando Deus falou com ele sobre isso, o Abraão então ele começa a se mover. Mas qual foi o movimento que o Abraão fez? Porque crer, como eu falei você, é verbo e indica movimento. Ele começou a agir, ele saiu da inércia. E agora que eu quero te explicar o que é isso. Olha o próximo versículo, diz assim: atenção todo mundo, que agora vem a grande revelação que eu nunca tinha tido. E olha que eu já preguei esse texto, irmão. Meu Deus do céu, como eu já preguei esse texto. Olha o que é crer, porque crer é movimento. Mas olha como é que ele creu, vamos lá. O qual em esperança creu, mais alto. De novo, creu contra. Atenção, toda vez que Deus te dá uma palavra e você diz que crê, como é que você vai crer? Você vai se movimentar contra. Mas contra o quê? Você vai se movimentar contra coisas habituais que você faz. Você vai começar a fazer coisas contrárias ao seu momento. Você vai começar a quebrar ciclos. Presta atenção. Você vai começar a quebrar ciclos normais do teu dia a dia. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa está enferma. E como é que é o proceder de uma pessoa que está enferma? Ela se comporta como se fosse um doente. Obviamente, está enferma. Quando Deus te dá uma palavra que você está curado, você vai ter que se movimentar contrário ao seu movimento habitual.
Então, mesmo você ainda estando enfermo, você vai ter que fazer movimentos que demonstrem que aquilo que Deus falou é verdade, só que você vai fazer movimentos contrários ao que você está sentindo. Então, diga de novo comigo: creu contra. Então quando Abraão recebeu a palavra de Deus, ele não disse assim, nossa, que palavra, eu creio em Deus. A maioria de nós faz isso, mas não é isso que Deus quer. Então ele quer que eu e você, nós venhamos nos movimentar numa contrariedade, ou vamos lá, ele quer que a gente venha fazer movimentos contrários ao normal. Eu vou te dar alguns exemplos para ficar bem clássico. Vamos lá, para ficar bem inteligível para você aqui. Você lembra do cego de Jericó na Bíblia Sagrada? Quem lembra do cego de Jericó? Então o cego de Jericó, ele estava à beira do caminho, mendigando, aquele negócio todo. Aí ele ouviu falar que era Jesus que estava passando. Aí ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquele negócio todo, tá? Aí Jesus não para, ele começou a clamar cada vez mais alto, porque o pessoal mandou ele calar a boca, ele não calou, começou a gritar mais, ele já começou a fazer algumas coisas diferentes. Mas daqui a pouco Jesus manda chamar ele. Jesus parou e mandou chamar ele. Olha o que ele fez, presta atenção no que ele fez. Marcos 10:50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Essa capa identificava ele como cego. Então, ele era identificado como cego por causa dessa capa. E eu te pergunto, que eu te faço: habitualmente, sempre ele lançava essa capa e saía caminhando sem a capa para ir até as pessoas? Não, ele sempre usava essa capa, e até essa capa ajudava ele com as esmolas, porque as pessoas identificavam ele como uma pessoa que tinha defeito. Então mulheres com fluxo de sangue, pessoas cegas, pessoas deformadas, pessoas que tinham uma impinge, uma sarna, eles usavam uma roupa já que os identificava, e isso era mais fácil até para eles, para usarem esmola. Só que quando ele escuta Jesus chamando ele, o que ele faz? Ele faz uma coisa diferente. E isso aqui, fala comigo, isso é crer. O que é crer? É você quebrar um ciclo de coisas que você está fazendo e fazer uma coisa muito diferente. Você fazer uma coisa contrária. Só que a pergunta que eu te faço é essa: ele largou a capa antes de ficar curado ou depois que ficou curado? Antes. Então isso é crer. Ele já estava lançando a capa e estava se movimentando como se já tivesse curado, e ele não estava curado ainda. Então ele fez esse movimento contrário. Aí o que aconteceu? Ele vai até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. E Jesus falou para ele no versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguia Jesus pelo caminho. Então desencadeou o milagre nesse rapaz por causa do movimento dele, por causa da ação, por causa da forma que ele se comportou. E ele fez um comportamento igual aos demais ou muito diferente? Então fala comigo, ele creu contra. O que ele fez? Ele creu contra. Só que você vai perceber que muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, quando você faz uma coisa muito diferente: o que você está fazendo? Nada a ver esse negócio. Alguém poderia ter dito naquele dia: o que você está fazendo, rapaz? Você está tirando a capa? Você não pode tirar a capa, você é cego. Então muita gente vai contestar você quando você crê. Você vai ser extremamente contestado quando você toma posições, você faz movimentos contrários ao teu habitual, quando você começa a quebrar ciclos de coisas que você faz. Você quer ver outro exemplo melhor do que esse ainda? Vamos abrindo a Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 2 agora, versículo 4. 4 homens levam um paralítico até onde Jesus está pregando em Cafarnaum, na casa onde Jesus frequentemente pregava. A casa está lotada, então a casa está totalmente cheia, e o que acontece? Não tem como se aproximar de Jesus. E esses 4 homens, no versículo 4, diz assim, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, olha o que eles fizeram, presta atenção. E por causa da multidão, eles descobriram o telhado aonde Jesus estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico. Isso aqui acontecia todo dia, em toda a casa, em qualquer lugar que Jesus estava? Não, aconteceu uma coisa muito diferente. Foi uma quebra do habitual. Isso é crer. Foi um movimento feito muito diferente. Então qual que seria a coisa normal? Espera acabar a reunião, todo mundo vai embora e Jesus atende, certo?
É ou não é? Se a casa está lotada, o que faz? Espera acabar a reunião, depois Jesus atende. Não, eles não esperaram nada, eles creram. Eles subiram no telhado, não sei como, se tinha escadaria, se não tinha escadaria, mas eles sobem, eles puxaram o telhado, que era removível naquela época, porque não tinha luz elétrica, então era só luz solar. Então eles puxaram o telhado, e o que acabou acontecendo? Eles baixaram o paralítico. E olha o que Jesus fala, atenção que Jesus fala, hein? E Jesus, vendo-lhes a fé. Quem quer saber o que é crer, levanta a mão. É quando você consegue fazer a sua fé ficar visível. As pessoas conseguem enxergar, através do teu movimento, a tua certeza. Então fé é certeza, só que você consegue expressar para as pessoas visualmente aquilo que você tem convicção. Então esse cidadão, você vê que esses cidadãos, os 4 homens, eles expressaram isso. E obviamente Jesus tratou com o paralítico, perdoados estão os teus pecados. E mais adiante depois, o cara levanta, sai caminhando e volta para casa curado. Pergunta que eu te faço, foi uma coisa normal ou foi uma quebra de ciclo habitual? Uma quebra de ciclo. Eles fizeram uma coisa muito diferente. E fala de novo comigo, isso é crer. Então eu te pergunto, o que é crer? É crer contra. É quando você faz uma coisa contrária ao normal. É quando você faz uma coisa muito fora do comum. E Deus também não aceita esse negócio. De vez em quando Deus não vai aceitar que você faça sempre coisas comuns e normais. Quer ver? Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 14. Mais uma quebra de ciclo. O povo de Israel sai do Egito, vai prestando atenção, que isso aqui vai juntando, cada textinho que eu estou dando, cada história que eu estou passando, ela vai se juntando como se fosse um quebra-cabeça. Então, o povo de Israel sai do Egito, os egípcios vêm atrás para destruir o povo de Israel, porque eles saíram, e o que acontece? Eles estão na frente do Mar Vermelho. E na hora que eles estão na frente do Mar Vermelho, o povo de Israel faz uma coisa que é habitual. Quando nós estamos passando apuros, o que nós fizemos a Deus? Oramos, clamamos, fizemos ou não fizemos isso? Então a gente levanta a nossa voz, a gente clama, a gente ora e assim por diante. E o povo de Israel fez isso. Mas Deus ele disse para o povo, para Moisés, Moisés, por que você clama a mim? Eu não quero que você ore. E ele diz assim agora, diga aos filhos de Israel que marchem. Agora marchar para cima do quê? Marchar para cima do inimigo? Marchar para cima do Mar Vermelho? Então você percebe que Deus está pedindo que eles quebrem as regras. Deus está pedindo que eles não sejam lógicos. Deus está pedindo que eles façam uma coisa que não é normal fazer. Uma coisa muito diferente. Então Deus quer que eles façam um movimento para cima do Mar Vermelho. E como nós sabemos, eles deixaram de orar. Olha o que eu estou te falando, hein? Eles deixaram de fazer uma coisa habitual e eles fizeram uma coisa muito diferentona. Eles marcharam para cima do mar. E eu não preciso pregar para você. O que aconteceu com o mar? Tá, mas por que o mar se abriu? O mar se abriu por causa que eles creram contra a normalidade. Eles fizeram coisas fora do comum, fora do normal. Fala de novo comigo, isso é crer. E não falar que nem a gente fala, eu creio em Deus. As pessoas dizem que creem em Deus, mas você vai andar junto com elas, elas têm ações de medo, elas têm ações de dúvida. A pessoa fala, eu creio em Jesus, mas você vai caminhar com a pessoa no dia a dia, a vida dela é uma vida que não faz coisa diferente. Ela faz as mesmas coisas. Então me perdoe, não fica bravo comigo não, você não crê em Deus. Quando que você crê em Deus? Quando Deus te dá uma palavra, e segundo a palavra que Deus te deu pessoalmente a você, você faz uma coisa muito diferente. Você tem uma atitude muito diferente. E você vai, muitas vezes, ser taxado como louco e fanático. Porque pensa comigo. Vamos dizer que os egípcios enxergaram o povo de Israel indo para cima do Mar Vermelho. O que os egípcios podiam ter dito? Pô, esses caras, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Olha lá. E aí, pessoal? Não precisa nem a gente atacar eles. Eles vão morrer afogados. Mas eles morreram afogados? Então, é isso que eu estou falando. Crer não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que crê. Não é de qualquer pessoa isso. Você percebe que é uma coisa muito diferente. Olha esse caso agora que eu vou te mostrar agora. Isaías 54, versículo 1. Vamos lá. Tá tudo ok até agora, pessoal? Vocês estão entendendo? Então você está entendendo que crer, quando Deus te dá uma palavra, você vai fazer coisas contrárias que você faz diariamente. Você faz coisas muito diferentes. Só que você vai, eu vou te mostrar sobre Abraão daqui a pouco, porque o Abraão foi aquele que creu contra a esperança. Então, quando Deus falou que ele era pai, ele começou a fazer umas coisas que a esposa dele não vai aceitar. A esposa dele vai olhar para ele e vai fazer isso aqui, ó. O que a Sara fez?
Ela riu. E vai rir de você também. O pessoal se prepare que vão debochar de você. Quando você começa a acreditar como a Bíblia Sagrada ensina o que é acreditar, vão debochar, vão olhar para você e dizer assim: o que você está fazendo? Nada a ver esse negócio. Você vai ser condenado pelas pessoas. Você tem que entender isso. Agora olha Isaías 54, versículo 1, que diz assim: canta alegremente, ó estéril, e que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Próximo versículo: amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O que Deus está mandando para que uma mulher que é estéril, que não tem filho, o que Deus está mandando ela fazer? Saltar de alegria, cantar de alegria e começar a aumentar o lugar da tenda onde ela mora. Mas eu pergunto, essa mulher tem filhos? Como é que ela é na Bíblia? Estéril, ela não tem capacidade de ter filho. Mas Deus está dizendo: eu quero que você tome essa atitude. E muitas pessoas poderiam contestar e dizer: meu Deus, mulher, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Mas é isso que Deus quer, que você faça uma atitude contrária. Então crer, fala comigo de novo, é movimento. O que crer é? Agora fala movimentos contrários. O que é crer, pessoal, em Deus? É movimentos contrários que você faz à tua naturalidade, às tuas coisas habituais, aquilo que você faz normalmente. Quando você crê em Deus, no que Deus te fala, você vai fazer coisas diferentes, muito diferentes, muito. Jesus, ele chegou em João capítulo 11, no versículo 39, ele chega até o sepulcro de Lázaro. Já tinham sepultado Lázaro, e eu acho que muitos de nós aqui já sentimos aquele cheiro fétido de animal podre quando está morto. Quem já estava perto da sua casa, quando você foi viajar, quem sentiu? O pessoal fala que é cheiro de carniça, né? Que fala, né? Então estava mais ou menos assim o cheiro na frente lá do sepulcro de Lázaro. E aí Jesus chega, o que Jesus pede para elas fazerem? Tira a pedra. A Marta, ela chiou na hora. Não sei se fala chiar aqui em Campo Grande. Fala chiar? Ela deu uma chiada, reinou, ficou reinando. Disse: não, mas como? Mas tirar pedra, que pedra? O senhor não está sentindo o cheiro? O senhor já cheira mal já de 4 dias. Ô Jesus, o que o senhor está querendo com isso? Aí Jesus fala um negócio para ela, o que eu estou pregando hoje. Ele diz assim: eu não te hei dito, eu não te falei que se creres, se você fizer um movimento que você nunca faz, verás a glória de Deus. Então Jesus chegava em todo o sepulcro e mandava tirar a pedra? Não. Aqui ele está mandando tirar a pedra para que eles tomem uma atitude que eles não tomam habitualmente. Então crer é você fazer um negócio que não é normal e que pode ser difícil para a nossa lógica. Pode ser difícil para a lógica dos outros. E por que pode ser difícil para a lógica dos outros? Volta lá, pessoal, em Romanos capítulo 4, versículo 18. Está tudo acompanhando, está tudo certinho até agora, pessoal? Tá. Então deu para entender que crer é movimento. Então quando eu creio, quando eu sou uma pessoa que eu creio, eu me movimento. Mas como que eu me movimento? Eu me movimento de acordo com aquilo que Deus falou, mas ainda não aconteceu. Então as pessoas podem achar que é uma loucura. Por isso que a Bíblia diz: o qual em esperança, de acordo com o que Deus falou, ele creu, ele se moveu contra, ele agiu contra a esperança natural dos fatores, porque ele não era pai. Então fala para mim, o que o Abraão fez? Um berço. O que o Abraão fez? Ele começou a preparar o quartinho do nenê. Se Deus falou que ele era pai, ele começou a fazer coisas que condizem ao pai. Daqui a pouco ele começou a fazer uma plantação e separar mais comida, porque depois o bebê precisasse comer. Sei lá, preparou uma mamadeira, fralda. E a Sara olhou para ele e fez assim, Nada a ver, Abraão, você tá louco, velho? A gente não pode ter filho. Mas por que as outras pessoas não vão entender nada? Por causa disso aqui, que seria feito pai de muitas nações. Atenção, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Para tudo, escuta só isso aqui. Por que as pessoas não vão conseguir entender a gente? Porque Deus falou com a gente ou com elas? Com a gente, não com elas. Então as pessoas não vão entender, vão achar que você está maluco, doido, vão rir de você e assim por diante.
Então o que Deus fala comigo, não fala contigo. E o que Deus fala contigo, não fala comigo. Então tem coisa que você vai fazer que eu, mesmo sendo pastor, vou te recriminar. Mesmo sendo pastor, dizer, irmão, você está fora da casinha, irmão. Você não... Ah, mas Deus falou assim comigo. Ai, beleza. Tem coisa que eu posso fazer e você pode me recriminar e dizer assim, o que esse pastor está fazendo? Pô, o que ele está fazendo? Pô, caramba. Deus falou comigo, não falou contigo. E quando ele fala qualquer coisa, nós vamos crer. Mas crer como? Crer contra. A gente vai começar a fazer essas coisas. E aí você tem que tomar outro cuidado. Porque existem 3 inimigos do teu crer, que podem enfraquecer a tua fé. Porque ele diz no próximo versículo exatamente o seguinte, ó, não enfraqueceu na fé, porque vai demorar. Olha para o pastor. Sabe quando é que o Abraão recebeu a promessa que ele seria pai de muitas nações? Gênesis 16. Você sabe com qual capítulo da Bíblia Sagrada vai nascer o Isaac? No Gênesis 21. Passaram-se anos. No começo ele escutou a Sara, acabou se deitando com Agar, aí acabou tendo o Ismael, não era o Ismael, Deus ficou chateado com ele, ficou depois 13 anos sem falar com Abraão. Então passaram muito tempo. Daqui a pouco Deus apareceu para Abraão de novo. Abraão, vê se tu para de escutar os outros, seja perfeito, anda na minha presença. Aí o Abraão se concentrou. E depois que ele se concentrou, ele já estava com 100 anos de idade. Na hora que o Abraão foi viver pela fé, ele estava com 100 anos de idade. E atenção, o que você tem que tomar cuidado? Fala comigo, 3 coisas. Qual que é a primeira? Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Já vou te explicar. Segundo, pois já era da idade de quase 100 anos. Terceiro, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então qual que é o pior inimigo do nosso crer, da nossa fé, da certeza que nós temos daquilo que Deus falou comigo? Primeiro, o que você sente no teu corpo. Segundo, 100 anos, o tempo vai demorar até isso se concretizar. E terceiro, primeiro é o corpo, né? O corpo já amortecido, é o que você sente. Segundo, é o tempo, quase 100 anos. E terceiro, o que você olha, porque ele olhava para o corpo já amortecido da Sara. Então fala comigo, o que eu sinto, o tempo e o que eu vejo. Essas 3 coisas podem enfraquecer a sua fé ao longo do tempo. Então tem muita gente que escuta a palavra, sai da igreja cheio de fé, começa a tomar umas atitudes assim, parece até loucura. A pessoa começa a crer contra, ela começa a se movimentar, ela começa a mostrar a fé dela pelas obras. Só que daqui a pouco, o que acontece com a pessoa? Ela começa a esmorecer, porque está demorando muito, porque ela não sentiu muita mudança, ou porque ela está vendo que nada mudou. Então a pessoa vai enfraquecendo. O Abraão não enfraqueceu na fé. Ele não enfraqueceu. Por que ele não enfraqueceu na fé? Leia o próximo versículo. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé dando glórias a Deus. Então sempre quando iam conversar com Abraão, ele glorificava a Deus, com as palavras e com as atitudes. Chamava ele de louco, ele continuava glorificando a Deus, ele continuava enaltecendo ao Senhor. E agora vem a parte que eu queria chegar. Porque diz no próximo versículo, você está entendendo o que é crer? Quem está entendendo o que é crer? Então crer não é, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Isso aí, até o diabo crê. Você já leu? Tiago 2, versículo 19? Tiago 2, 19 diz assim, diz que até os demônios, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem. Então falar esse negócio que crê, até o diabo fala. Até o diabo crê e estremece, mas ele não consegue demonstrar. O diabo não consegue demonstrar isso, não consegue praticar, ele não consegue obedecer. A mesma coisa muitas pessoas, elas dizem com a boca que creem, mas você vai viver com a vida das pessoas, conviver com elas, elas não têm atitudes muito diferentonas. Você tem que fazer coisa muito diferente, você tem que fazer umas coisas fora do comum. E quando você faz essas coisas, você está crendo. E agora vem o versículo que eu queria chegar. Volta lá onde nós estamos, atenção, escuta isso aqui. Estando, na revista atualizada isso aqui, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Fala comigo, plenamente convicto. O que significa plenamente convicto? Não tinha nenhuma sombra de dúvida. O Abraão não oscilava. Você sabe quem é que teve isso? Jesus em Lucas capítulo 9. Essa aqui eu vou abrir para meditar contigo. Lucas capítulo 9. Isso aqui que é crer, Lucas capítulo 9, versículo 51. Escuta isso, E aconteceu que ao se completarem os dias em que deveria ser assunto ao céu, assunto é subir, Jesus ia subir, né? Diz assim, manifestou no seu semblante, na aparência, dava para ver,
em Jesus. Se você olhasse para a cara de Jesus, você ia ver. Apareceu, manifestar no seu semblante uma intrépida resolução de ir até Jerusalém. Então enviou os mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Agora, mas não o receberam. Por quê? Porque o seu aspecto, o seu semblante, dele, no caso de Jesus, era de quem? Lê essa palavra comigo agora. Decisivamente ia para Jerusalém. Aqui está o segredo. O que uma pessoa plenamente convicta? É uma pessoa que tem uma intrépida resolução. Dá para ver no semblante, dá para ver na cara da pessoa que ela não vai mudar. Então não aconteceu ainda, mas você olhar para a cara da pessoa, dá para ver que ela não vai desistir. Dá para ver que ela tem certeza. É uma coisa que manifesta. É uma coisa que você observa aquilo. Então você olha para a pessoa e diz assim: caramba, essa pessoa está vivendo coisas. Ela está se movimentando e está tendo atitudes como se aquilo ali já tivesse acontecido na vida dela. Meu Deus, olha a forma dessa pessoa se comportar. Ela é uma pessoa que tem um aspecto, como é que ele falou aqui no 53? É o aspecto de quem decisivamente já está decidido. Já está totalmente decidido. Então, quando o cego largou a capa, ele manifestou uma plena convicção. Ele conseguiu crer. É isso, crer é você manifestar no teu aspecto. É você conseguir ter um semblante. É você olhar para a tua cara e ver. Você está com câncer terminal, mas dá para ver na tua cara que você está curado. É isso que é crer. É isso. Isso é crer. Você está, sem dinheiro, você está sem um tostão no bolso, mas dá para ver no seu semblante que você está decidido à prosperidade. Você está decidido a mudar. Isso é crer, isso é acreditar. As pessoas verem que você está plenamente convicto. Lembra que o Abraão falou lá, que falou do Abraão, Romanos capítulo 4, que ele estando plenamente convicto que Deus, ele era poderoso para cumprir o que ele prometeu. Deus não brinca comigo e contigo. Ele é poderoso. E agora o versículo próximo, quase finalizando. Pelo que isso o quê? O crer. Quando fala aqui o isso é crer, está falando dos versículos anteriores. Pelo que isso, o crer, lhe foi também imputado. A palavra imputado no Amansa Burro, no dicionário, no Aurélio, significa a palavra imputado: atribuído, concedido, aceito. Então vamos ler assim, pelo que isso também lhe foi concedido, pelo que isso também lhe foi atribuído, como para a justiça. Então como é que funciona? Deus me promete, eu creio, Ele concede. Deus me promete, eu creio na promessa, Ele me concede. Então promete, creio, concede. E se pastor, Ele me promete, eu não creio, Ele não te concede. Ele vai atribuir, Ele vai conceder a você, se você conseguir manifestar o crer. E crer, você vai ter atitudes muito diferentes, muito. Você sai da normalidade, você sai do natural. As pessoas vão até olhar para você e vão dizer: caramba, o que você está fazendo? Como eu te expliquei agora há pouco. E a Bíblia diz mais, isso está falando sobre Abraão. Mas no versículo próximo, 23, fala: e não somente por causa dele está escrito isso. Não, que lhe foi levado em conta, que ele recebeu, foi creditado, foi depositado na conta dele, o que ele recebeu por direito dele, que Deus tinha falado com ele. Olha o que diz agora: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será concedido, a saber, nós quem? Nós quem? Os que cremos. Então está escrito na Bíblia Sagrada que o Abraão recebeu, mas não é só ele que recebeu, não é só ele que foi atribuído e imputado, mas também para nós a igreja, ou para nós os que cremos? Os que cremos, porque tem gente na igreja que não crê. Por isso que você vê gente cura, tem gente que não cura, tem gente que prospera, tem gente que não prospera, tem gente que vai para o céu, tem gente que vai para o inferno. Nem todo mundo consegue crer. Todo mundo consegue crer. Porque crer é você ter uma atitude contrária, você crê contra. Então você recebeu a palavra, você começa a agir totalmente diferente do normal.
Então, o grande X da questão, e eu preparei para você a cerejinha do bolo agora, para explicar, para dar um checkmate no Satanás agora, em nome de Jesus, e para finalizar essa pregação. Abre em Marcos 9, 22. Agora isso aqui é para arrebentar. Certa feita, chegou, pessoal, um rapaz que o filho dele era endemoniado. Se lançava no fogo, se lançava na água, ninguém conseguia expulsar o demônio do rapaz, o cara era perdido, perturbado. Aí chegaram para os discípulos de Jesus, o pai desse rapaz, ele chegou, e os discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus estava descendo do monte, e Jesus estava cheio da capacidade celestial, e ia expulsar o demônio. Porque ele falou bem assim, ele está para expulsar o demônio, porque o rapaz disse assim, o pai do rapaz, né? Marcos 9, 22. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água para destruir. Escuta, se tu pode, olha isso, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. O que ele falou para Jesus? Se tu? Você sabe o que Jesus falou para ele? Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Você conseguiu entender isso aqui? Jesus falou assim, não é questão se eu posso qualquer coisa. Não é questão se eu tenho condição de fazer. Eu tenho condição de fazer qualquer coisa. O problema é se tu consegue agir de acordo com aquilo que eu vou te mandar fazer. Então olha só, não é se Deus pode curar um cego, mas se ele pode largar a capa antes de ficar curado. Não é se Deus pode abrir o mar vermelho, mas é se você pode marchar para cima do mar que está vermelho. Não é se Deus pode te dar um filho, mas é se você, mesmo sendo estéril, você consegue cantar com alegria. O maior desafio, pessoal, não é se Deus pode, é se eu posso acreditar. A maior dificuldade que nós temos não é com Deus. O problema não está em Deus. Ele pode todas as coisas. Deus, ele não tem dificuldade para ele. O problema é que a gente não crê. A gente não consegue acreditar. A nossa lógica não deixa tirar a pedra, porque já cheira mal. Quando Jesus ele chegou na casa do Jairo, e ele disse, a menina não está morta, ela está dormindo. O pessoal riu dele. Aqui está dormindo nada. Então a gente não consegue acreditar. Porque se nós conseguirmos fazer movimentos contrários ao natural, você vai receber qualquer bênção, porque tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível que crê. Então não é se Jesus pode, diga comigo, é se eu posso. É se você pode crer. Se você conseguir se movimentar corretamente, de acordo com aquilo que ele falou, a bênção já é tua. Aplauda bem forte ao Senhor. Isso é crer. Amém. Quem entendeu o que é acreditar hoje? Você entendeu agora o que é acreditar? Então se você for conversar com as pessoas na rua e dizer assim, você crê em Deus, todas vão dizer o quê? Eu creio. Você crê em Jesus? Sim, eu creio. Se você for conversar com o católico, ele vai dizer que o quê? Que com o espírita. E com o evangélico. Ai meu Deus do céu, falo ou não falo? E com o diabo? Ele também crê. Todas vão dizer para você que crê, até o diabo. Eu também creio em Deus. Mas você consegue expressar? Você consegue expressar o que você diz que crê? Você consegue expressar o que Deus falou contigo? Não, eu não consigo. Uma pessoa me disse esses dias atrás, né? Ai pastor, eu creio em Deus, meu joelho vai ficar bom. Eu falei, o que você está fazendo com o teu joelho? Pastor, estou me cuidando, eu até piso assim com ele no chão, mas Deus ele vai me curar e aí eu vou conseguir caminhar normal. Eu falei, não, você tem que fazer uma coisa muito diferente. Você vai ter que fazer um negócio diferentão com o teu joelho. Você vai ter que fazer um negócio muito diferentão com o teu joelho. Senão você pode se preparar que o teu joelho vai ficar doente para sempre. Para sempre. Porque se eu posso me movimentar, se eu posso crer, tudo é possível que crer. Amém? Aplauda Jesus. Agora eu vou orar. Se coloque de pé que nós vamos orar agora. Vamos pedir inspiração para Deus para fazer coisas diferentes ou não? Porque se você fizer coisas diferentes, você pode ter certeza que coisas diferentes vão acontecer contigo. Quando o pastor Mike falou que a gente tem que quebrar o ciclo da normalidade ou o ciclo do natural, significa o seguinte: se eu faço sempre a mesma coisa, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Vou ter sempre o mesmo resultado. Mas quando eu faço uma coisa diferente, vou ter um resultado? Isso. Então o pessoal subiu na casa lá e botou o paralítico onde Jesus estava, puxaram e fizeram um buraco no telhado, coisa diferente. Você percebe que aquele cego largou a capa antes de ficar curado e ficou curado.
E aí eu podia te falar tantas outras coisas na Bíblia Sagrada. Ninguém marcha para cima do Mar Vermelho, mas Deus mandou marchar, eu vou marchar. Se Ele está mandando, então eu vou crer. Eu vou fazer uma coisa que o pessoal vai olhar e vai debochar de mim. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade dentro da nossa própria casa. Por exemplo, tem duas pessoas que são cristãs, são de Jesus, as duas pessoas são de Jesus, as duas pessoas são de Deus. Aí Deus fala com uma delas para fazer uma oferta. Deus fala com uma das pessoas para fazer uma coisa muito grande. Só que você é casado. Você é uma pessoa casada. Então você vai fazer uma oferta, por exemplo, a sua esposa recebe uma palavra de Deus. E ela vai dizer, vou fazer, um negócio muito diferente. Só que o dinheiro não é só de um, o dinheiro é de quem? E aí você vai fazer o negócio. Você vai ser bem interpretado ou mal interpretado? Mal, e daqui a pouco vai fazer até objeção a você. Pô, cara, você vai fazer, você tá maluco? Foi isso que aconteceu. O Abraão tinha um dos piores inimigos dele dentro de casa. Quem era? A Sara. Porque Deus não falou com a Sara, falou com ele. Então ela fez de tudo, ela disse, não, eu não posso ter filho. Você já sabe que eu não posso ter filho? Você já sabe que eu não posso ter filho. Toma que é escrava. Ele disse, vou tomar a escrava. Pai, Deus não gostou. Deus disse, não, Abraão. Você não pode ficar escutando os outros, rapaz. Você tem que fazer, continua balançando beira, se fazendo fraldinha e preparando uma madeira. Rapaz, você tem que fazer esse negócio. Vê se você se ajeita. Anda em minha presença, rapaz, ser perfeito. Fica com aquilo que eu te falei. Pai, ele começou a fazer. E a Sara recebeu um filho. Como é que era o nome do filho? Isaac. Você sabe o que significa Isaac? Deus queria fazer alguém rir. De vez em quando eu fico pensando nisso. Que quando algumas coisas acontecem na nossa vida, Deus dá risada lá em cima. Viu que eu sou poderoso para fazer? É só você crer. Isaac significa Deus queria fazer alguém rir. Deus quer fazer muitos de nós que dá risada. Mas Deus te promete, você crê, Ele te concede. Ele vai atribuir a sua vida. Levante as mãos aos céus e feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado a Deus por essa mensagem. Esse povo precisava escutar essa palavra agora. Ele precisava escutar essa mensagem. E você pede para Deus, Deus me inspire. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu preciso fazer algo diferente das demais pessoas. Eu preciso, Jesus. Eu não posso ficar fazendo sempre a mesma coisa. Não. Uma hora eu vou ter que tirar a capa. Outra hora eu vou ter que subir em cima do telhado e abrir um buraco. Outra hora eu vou ter que marchar para cima do Mar Vermelho. Outra hora, Deus, vou ter que cantar com alegria, mesmo sendo estéril. Eu vou precisar atirar a pedra do sepulcro, mesmo sentindo o cheiro fétido da morte. Eu vou precisar tomar uma posição, porque crer nada mais é do que agir contra. É crer contra. É uma atitude muito diferente. É quando você faz como Isaac. A Bíblia diz que Isaac plantou numa terra seca. O pessoal deve ter pensado que ele estava maluco. O pessoal pensou que ele estava doido. Mas depois de um ano, o Isaac recebeu a colheita. Ele recebeu 100 vezes o que ele tinha plantado. E o pessoal não conseguia entender. O pessoal não conseguia compreender. Como é que aquele rapaz conseguiu aquela colheita? Porque ele plantou segundo a palavra. Ele fez algo que os outros não fariam. E esse é o grande X da questão. É quando você consegue crer contra. É quando você consegue acreditar contra. É quando você crê contra. Você não crê a favor. Diga, crer nunca vai ser a favor do que eu vejo, do que eu sinto e do meu tempo. Sempre vai ser contra. Quando você for acreditar em Deus, você vai bater de frente com os teus olhos. Você vai bater de frente com aquilo que você sente. E você vai bater de frente com o tempo. Você vai bater de frente. Porque o tempo vai dizer que já passou. Os teus olhos vão dizer que não dá. E o teu corpo vai dizer para você que não tem jeito. Mas você vai agir. Como Isaac, como o cego de Jericó, como o povo de Israel, como aquela mulher estéril, como aqueles 4 homens que subiram com aquele paralítico no telhado. É uma coisa diferente. Isso é acreditar. Isso é crer. Fora isso, é normalidade. Faz uma coisa diferente, irmão. Que Deus te inspire a fazer algo totalmente atípico. Que você faça uma coisa totalmente diferente do normal. Segundo o que te foi dito, se prepare para o deboche. Vão debochar de você. A Sara vai rir de você. Alguém vai olhar para você e dizer assim: o que você está fazendo? E você vai dizer, fala comigo, se eu posso crer, tudo é possível aquele que crê.
Sim. Mais uma vez, se eu posso crer, se eu posso agir, tudo é possível. Aquele que crê, aquele que age contra isso. Tudo que você faz a favor da Bíblia vai ser contra o mundo. Tudo que você faz a favor daquilo que Deus te disse vai ser contra os teus princípios. Vai fugir a tua lógica, vai fugir a tua naturalidade. Mas a partir de hoje, a bênção está sobre você. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é esse Deus. Amém?